Amado irmão e irmã em Cristo, você já sentiu que trabalha muito, mas o dinheiro nunca é suficiente? Parece que sempre há algo que consome seu esforço, trazendo frustração e desânimo. Isso não é apenas coincidência. A Bíblia nos fala sobre o devorador, um espírito de destruição que tenta roubar o fruto do nosso trabalho. Mas a boa notícia é que Deus prometeu repreender esse devorador e proteger a colheita daqueles que o buscam. Hoje, vamos caminhar juntos em uma jornada de fé e oração, pedindo ao Senhor não apenas livramento financeiro, mas também sabedoria e direção divina para administrar cada recurso, tomar decisões certas e prosperar de forma justa e abençoada. Não se trata apenas de pedir mais dinheiro, mas de aprender a viver debaixo da proteção e do cuidado do Pai. Prepare seu coração, abra sua Bíblia e fique conosco até o final, porque vamos clamar juntos e crer que o Senhor fará algo novo na sua vida financeira. O princípio da sabedoria nas finanças. Quando falamos em finanças, muitas vezes pensamos apenas em números, cálculos, investimentos e estratégias. Mas a palavra de Deus nos ensina que há algo muito mais profundo do que isso: a sabedoria divina. A sabedoria é o alicerce que sustenta não apenas a nossa vida espiritual, mas também a nossa vida financeira. A Bíblia declara em Provérbios 3 versículos 9 e 10, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho os teus lagares. Esse texto revela que a verdadeira prosperidade não começa no bolso, mas no coração. A sabedoria de Deus nos ensina a reconhecer que tudo o que temos vem dele. Antes de pensarmos em multiplicar, precisamos aprender a honrar. O inimigo, chamado na palavra de devorador, sempre tenta destruir o fruto do nosso trabalho. Ele pode agir por meio de gastos desnecessários, dívidas impensadas, má administração e até por ataques espirituais. Mas o Senhor nos deu armas espirituais: oração, fidelidade e sabedoria. Quantas vezes pessoas ao nosso redor trabalham incansavelmente, mas não conseguem ver prosperidade? Parece que o dinheiro escorre pelos dedos. Isso não é apenas uma questão de má sorte, mas um sinal de que há um espírito devorador operando para roubar aquilo que deveria gerar paz, provisão e estabilidade. Por isso, o primeiro passo para vencermos o devorador é buscarmos sabedoria. Ela nos ensina a distinguir o que é necessidade do que é vaidade, a compreender que não se trata apenas de ganhar, mas de administrar conforme a vontade de Deus. Sabedoria é decidir não gastar por impulso, mas orar antes de cada escolha financeira. É saber esperar pelo tempo certo. É plantar em obediência e colher em abundância. Deus não quer apenas nos dar riquezas, Ele quer nos dar direção. Pois quem tem riqueza sem direção, acaba perdido. Mas quem tem direção divina, mesmo com pouco, vê o pouco se multiplicar. Verdadeira vitória contra o devorador começa com o temor ao Senhor e com a busca diária pela sua sabedoria. Senhor meu Deus, eu reconheço que preciso da tua sabedoria em todas as áreas da minha vida, especialmente nas finanças. Muitas vezes, eu me deixei levar por impulsos, por decisões precipitadas, e colhi frutos amargos. Mas hoje eu clamo: abre os meus olhos para discernir o certo do errado, o necessário do supérfluo, a tua vontade da minha própria vontade. Pai, eu te entrego a administração dos meus recursos. Repreende o devorador que tenta roubar, consumir e destruir o fruto do meu trabalho. Declaro que nada vai me faltar, porque tu és a minha fonte. Em nome de Jesus. Amém. Escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Queremos orar por você, pelo seu lar e pelas suas finanças, citando a sua cidade diante de Deus. Identificando e rompendo com o devorador. Agora que entendemos a importância da sabedoria, precisamos aprender a identificar o devorador. Muitas vezes ele não se apresenta de forma clara, mas atua silenciosamente. O devorador pode estar presente em hábitos financeiros descontrolados, compras por impulso, falta de planejamento, dívidas acumuladas. Outras vezes, ele se manifesta em situações externas: perdas inesperadas, enfermidades que consomem os recursos, acidentes, furtos ou portas fechadas no trabalho. A Bíblia nos mostra em Joel 2 versículos 25 a promessa do Senhor: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o migrador, o destruidor e o cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Aqui vemos diferentes figuras do devorador: gafanhoto, cortador, migrador e destruidor. Isso representa ataques em várias áreas, com o objetivo de minar nossas forças e esgotar nossas finanças. Mas a boa notícia é que Deus é especialista em restituição. Ele não apenas livra do devorador, mas também devolve o que foi roubado. Talvez você já tenha olhado para sua vida financeira e pensado: não vejo saída. Mas Deus está dizendo hoje: eu posso restaurar o que foi perdido.
Por isso, romper com o devorador exige 3 passos espirituais: reconhecimento, entender onde ele tem atuado; renúncia, rejeitar hábitos, atitudes e pecados que dão brecha à sua ação; rebelião espiritual, orar, declarar a palavra e clamar pela intervenção do Senhor. O devorador não respeita esforço humano, mas ele respeita a autoridade do nome de Jesus. Imagine como seria a sua vida financeira sem esse peso, sem essa constante sensação de perda. Imagine poder planejar, sonhar e investir sem medo. É isso que o Senhor quer: quebrar o ciclo de roubo, para abrir um ciclo de provisão. Não aceite viver sob o jugo do devorador. Ele só continua tendo poder se encontrar brechas. Mas em Cristo, toda brecha pode ser fechada, e toda porta de roubo pode ser trancada. Pai amado, em nome de Jesus, eu me levanto em autoridade espiritual contra toda ação do devorador nas minhas finanças. Onde houve perdas, roubos e destruições, eu clamo pela tua restituição. Rompo com todo o ciclo de dívidas, escassez e desperdício. Senhor, fecha hoje as brechas que o inimigo encontrou, e me dá força para tomar decisões firmes e sábias. Declaro que o devorador não terá mais poder sobre a minha vida, pois eu sou teu, e minha provisão vem do céu. Obrigado, Senhor, pela libertação e pela restituição que já está a caminho. Em nome de Jesus. Amém. Escreva aqui nos comentários o nome da sua cidade. Queremos levantar um clamor pelo seu lar, sua família e suas finanças diante do altar de Deus. Rompendo as amarras espirituais sobre as finanças. Quando falamos em devorador, estamos tratando de algo mais profundo do que apenas dificuldades econômicas. O devorador não é apenas uma crise financeira, um desemprego ou uma dívida inesperada. É uma ação espiritual que tenta roubar a paz, a confiança e a esperança do povo de Deus. Ele age minando a fé, colocando desânimo e fazendo com que a pessoa se sinta incapaz de prosperar ou de sair do ciclo de escassez. A Bíblia nos mostra que existem forças espirituais que tentam roubar aquilo que o Senhor nos entrega. O inimigo vem para roubar, matar e destruir, João 10 versículos 10, e muitas vezes ele se levanta justamente nas áreas mais sensíveis da vida: família, saúde e finanças. Quando ele atinge essa área, não é apenas o bolso que sofre, mas também o coração e a mente, pois a falta de recursos traz ansiedade, medo e até conflitos dentro do lar. Mas a boa notícia é que Jesus veio para desfazer as obras do inimigo. 1 João 3 versículos 8. Isso significa que, quando nos levantamos em oração, o devorador não tem autoridade para permanecer. O Senhor nos dá armas espirituais poderosas para romper com as cadeias de miséria e destruição. É nesse ponto que precisamos entender a diferença entre viver apenas pela lógica humana e viver guiados pelo Espírito. A lógica humana diz: é impossível, não dá mais, as dívidas são maiores do que os recursos. Mas a fé nos leva a olhar para o Deus que abriu o Mar Vermelho, que sustentou Elias com corvos no deserto, que multiplicou pães e peixes diante de uma multidão faminta. O mesmo Deus continua operando milagres hoje. Muitas vezes, o devorador age através de decisões impensadas, consumismo, descontrole ou até mesmo ataques espirituais que drenam os recursos. Por isso, romper as amarras financeiras envolve tanto vigilância prática quanto autoridade espiritual. Não basta apenas fechar a torneira dos gastos, é preciso também fechar as brechas no mundo espiritual. Você que está lendo ou assistindo agora, talvez se sinta preso em um ciclo sem saída. Mas a palavra que tenho para você é: Deus é poderoso para quebrar as correntes que prendem suas finanças e trazer restituição completa. O mesmo Deus que restituiu Jó em dobro depois da sua luta é o mesmo que pode agir em sua vida. Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu me levanto contra todo devorador que tem tentado destruir as finanças deste filho e desta filha que ora comigo agora. Eu ordeno, em autoridade no nome de Cristo, que toda obra de destruição seja quebrada. Senhor, fecha as brechas, corta os laços que o inimigo usa para roubar, e libera libertação e prosperidade sobre esta casa. Que cadeias caiam agora e que portas de provisão se abram, porque cremos que o Senhor é Deus da abundância. Amém. Escreva aqui nos comentários de que cidade você está assistindo este vídeo. Quero orar especificamente pela sua vida e pela sua terra, para que as bênçãos de Deus, a sabedoria e a direção de Deus nas finanças chegamos a um ponto crucial: entender que não basta apenas repreender o devorador. É preciso caminhar em sabedoria e na direção de Deus para que a vitória seja plena e duradoura. A Bíblia nos mostra que prosperidade verdadeira não é fruto de sorte, mas de princípios espirituais e práticos aplicados em obediência. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, pediu a Deus sabedoria, não riquezas, não poder. E o que aconteceu? Deus lhe deu não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra.
Isso nos ensina que a base da prosperidade não está em buscar apenas bens materiais, mas em buscar a mente e a direção de Deus em cada decisão. Muitos cristãos sofrem nas finanças não por falta de fé, mas por falta de direção. Tomam empréstimos desnecessários, entram em dívidas, gastam sem planejamento e acabam caindo em armadilhas que poderiam ser evitadas. A sabedoria de Deus é um escudo contra as estratégias do inimigo. Buscar direção em oração deve ser uma prática constante. Antes de investir, de comprar, de assinar um contrato, de mudar de emprego, o cristão sábio coloca diante de Deus. Essa atitude não é sinal de fraqueza, mas de dependência. A palavra diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3 versículos 5 e 6. Note que a promessa é clara. Quando reconhecemos o Senhor em nossos caminhos, ele endireita nossas veredas. Isso significa que até aquilo que parecia errado, torto, difícil, Deus pode alinhar. A direção divina também envolve disciplina. Muitas vezes, o Espírito Santo nos alerta para economizar, para evitar um gasto, para esperar o momento certo. Quando ignoramos essa voz, abrimos espaço para o devorador agir. Mas quando obedecemos, até pequenas atitudes de fidelidade se transformam em grandes livramentos. Deus deseja que tenhamos paz financeira, não apenas números positivos na conta. Paz para dormir sem medo, para planejar o futuro sem ansiedade, para investir sem desespero. A verdadeira prosperidade não é ter muito, mas ter o suficiente para viver com dignidade, abençoar os outros e glorificar a Deus. Por isso, peça hoje: Senhor, dá-me sabedoria e direção em cada passo da minha vida financeira. Essa oração é tão poderosa quanto a de repreensão contra o devorador, porque evita que ele volte a agir. Pai amado, eu peço agora sabedoria sobre a vida desta pessoa que ora comigo. Derrama direção em cada escolha financeira que ela fizer. Dá discernimento para diferenciar entre oportunidades e armadilhas, entre investimentos abençoados e enganos. Senhor, guia cada decisão, dá estratégias divinas para gerar recursos e prosperar de forma honesta e abençoada. Que o teu Espírito Santo seja o conselheiro em cada passo e que a paz de Cristo reine nas finanças e no coração. Amém. Coloque aqui nos comentários: eu recebo sabedoria de Deus para minhas finanças. E também escreva sua cidade, para que possamos levantar um clamor específico pelo seu lar e pela sua região.